Relatos de Sete Além. Uma passagem para Sete Além. Em 1994, eu estava no segundo ano da faculdade. Tinha 19 anos e lamentava o fato de que só poderia cursar o período noturno a partir do próximo ano. Os 2 primeiros anos eram obrigatoriamente matutinos, o que dificultava a busca por empregos ou estágio. Até então, minha experiência resumia a um longo período como gerente de uma videolocadora, que era como se chamava o Netflix da época. Mesmo morando longe da faculdade, eu adorava o caminho de volta, os longos trechos a pé até chegar ao ponto de ônibus, para em seguida tomar o metrô, me permitiam observar como as pessoas eram diferentes em seus trajes, gestos e fala. Tudo aquilo era subsídio para novas histórias que eu diariamente escrevia. Também aproveitava o caminho para ler. Normalmente, caminhava até lá para tomar um ônibus, qualquer ônibus, o primeiro que passasse, pois todos levavam para um ponto da avenida onde eu facilmente acessaria o metrô. Não importava o nome, o número ou a cor do ônibus. Todos obrigatoriamente iam até o fim da avenida, para então seguirem seus itinerários. Isso era bom, porque demorava mais que 2 minutos no ponto. Naquela tarde quente de outubro, após uma exaustiva aula de mercadologia, segui meu caminho costumeiro até uma grande e famosa avenida, a alguns minutos do campus. Cheguei no ponto e coloquei um CD, acho que o do Nação Zumbi, no Discman. A pilha estava acabando, a voz do Chico e Ciência parecia demoníaca. Um ônibus chegou e parou. Entrei e substituí o Discman por um livro. Em média, o trajeto demorava de 25 a 30 minutos por causa do trânsito, e quando eu tinha a sorte de encontrar um banco vazio, lia várias páginas. Naquele dia, nem 15 minutos se passaram e senti a mulher do meu lado no banco me cutucar. Parei de ler e olhei para ela. "Você não vai para Sete Além, vai?" Ela perguntou. Apertei os olhos tentando entender o que ela havia dito. Teria sido Santarém? Ela insistiu. "Este ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer." Sorri para ela, o nome Sete Além havia ficado claro, mas o conselho não fazia sentido. Olhei para os lados e todos, absolutamente todos do ônibus, estavam me olhando. Uma outra mulher em pé, um pouco mais à frente, falou: Vai, desce, moço." Próximo a ela, um rapaz com uma pasta na mão acenou positivamente com a cabeça e foi mais incisivo: "Desce aí." Antes que eu perguntasse o que estava acontecendo, o cobrador, que também me olhava, com um maço de notas na mão, gritou para o motorista: "Vai descer!" O ônibus parou na hora. Ali não era exatamente um ponto, mas eu não liguei. Levantei-me rapidamente do banco e fui em direção à porta aberta. As pessoas no corredor abriram caminho, acompanhando-me com o olhar. Desci. Confesso que na hora dezenas de pensamentos me ocorreram. Seria um ônibus particular? Não. Havia um cobrador, afinal de contas. Teria me confundido com alguém? Talvez. Assim que pisei no asfalto, o ônibus retomou o caminho, até que estranhamente virou à direita, em uma ladeira de paralelepípedo. Um trajeto incomum. Aquele nome Sete Além nunca mais saiu da minha mente. Seria um bairro? Uma cidade? Perguntei-me aos meus conhecidos, até olhei no guia de ruas, uma espécie de Waze do século passado, onde o seu dedo indicador fazia o papel do carrinho. Ninguém nunca reconheceu esse nome, nas proximidades ou até mesmo em outro lugar do mundo. Sei que dias depois passei a sonhar com Sete Além, e desde então, pelo menos uma vez por mês, me vejo em suas estranhas ruas durante o sono. E esse foi o primeiro relato sobre Sete Além. Bom pessoal, e esse foi o relato de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e seguir a Dark House em suas redes sociais. E você, já passou por alguma experiência igual a esta? Conte-me pra mim nos comentários. Isso é tudo pessoal, até a próxima.